Estimados ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência Vida, um projeto dedicado a levar conhecimento sobre ciência, tecnologia e inovação de forma digital e escalável para todos. Agora o projeto Ciência Vida também está no LinkedIn e no Spotify. Nos sigam por lá. Hoje nós temos uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, ano base 2020, na área de matemática e suas tecnologias. A questão é a questão de número 147 da prova amarela. Questão 147. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Lembrando que as impressoras 3D são aquelas que imprimem nas três dimensões: comprimento, largura e altura. Aqui nós temos a imagem de um carro de Fórmula 1 feito em impressão 3D. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metros? Alternativa A, 1,0 vezes 10 a menos 1. Alternativa B, 1,0 vezes 10 a menos 3. Alternativa C, 1,0 vezes 10 a menos 4. Alternativa D, 1,0 vezes 10 a menos 6. Ou alternativa E, 1,0 vezes 10 a menos 7. Muito bem, observe então que nós temos uma questão na área de matemática que aborda conceitos de notação científica. A notação científica é uma forma de escrita matemática baseada em potências de 10 que visa simplificar grandes ou pequenos números. O termo científica, de notação científica, é o termo utilizado uma vez que esse tipo de notação é mais comum na ciência. Exemplo, velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo. Observem que nós temos um número muito grande. Onde a vírgula está? Está após o último zero. Então, se nós andarmos com a vírgula para a esquerda, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas andadas para a esquerda. Logo, 300 milhões de metros por segundo pode ser reescrito na forma de notação científica como 3,0 vezes 10a mais 8. Sempre que andamos com a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. Então, observem que nós estamos reescrevendo um número muito grande de uma forma simplificada. Exemplo 2. Espessura do fio de cabelo, 0,0007 metros. Observem que esse é um número muito pequeno, a vírgula está logo após o primeiro zero, então nós vamos andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas, de tal forma que esse número pode ser reescrito da seguinte maneira: 7,0 vezes 10 a menos 5. Observem que quando andamos com a vírgula para a direita, o expoente da notação científica é negativo. Alguns expoentes têm nomes especiais. Aqui estão alguns, mas existem muitos outros, mas aqui nós temos os principais. 10 a terceira, quilo, 10 a sexta, mega, 10 a nona, giga, 10 a menos 3, mili, 10 a menos 6, micro e 10 a menos 9, nano. Notem que no enunciado nós temos esse expoente específico que é micrometros, ou seja, 10 a menos 6 metros. Retornando ao nosso enunciado, notem então que nós temos 10 a menos 6, que é equivalente a micro, e nós podemos reescrever 100 micros utilizando o símbolo de micro, que nada mais é do que 100 vezes 10 a menos 6, ou seja, 100 micrômetros é equivalente a 100 vezes 10 a menos 6 metros. Observem também que para igualarmos a base que nós temos nas alternativas, nós precisamos deslocar a vírgula, que está logo após o último zero, uma
2 casas para a esquerda. Lembrando que sempre que eu ando para a esquerda, eu tenho um expoente positivo. Então, eu já tinha o menos 6 do micro, andei 2 casas para a esquerda, então eu preciso somar 2. Então, 100 vezes 10 a menos 6 é equivalente a 1,00 vezes 10 a menos 6 mais 2. Eu devo 6 e tenho 2 de crédito, como consequência eu tenho então menos 4. Então a resposta final é 1,0 vezes 10 a menos 4. Ou seja, 100 micrômetros é equivalente a 1,0 vezes 10 a menos 4, que podemos encontrar na alternativa C. Logo, 100 micrômetros é equivalente a 1,0 vezes 10 a menos 4. Excelente! Esperamos que o conhecimento apresentado hoje possa colaborar com seu crescimento pessoal e contribuir para a sua jornada de vida.